Ordinário, marche! Vai, ordinária! E atendendo aí a uma série de pedidos, hoje a gente vai falar sobre ditadura militar no Brasil. Sim, eu sei que já fiz um vídeo sobre ditadura militar, só que eu falei de todas as ditaduras militares na América Latina, dentro do contexto da Guerra Fria. Inclusive foi lá que uma série de pessoas pediram para que eu falasse sobre isso. Então vamos lá, vamos focar aí sobre o que foi a ditadura militar especificamente no Brasil. Óbvio, a gente não vai conseguir isso aqui num vídeo só, né? Então vamos fazer esse vídeo introdutório, depois a gente acrescenta outros, né? Então primeiro fazendo um panorama geral. A ditadura militar no Brasil durou de 1964 até 1985. Tem aí uma discussão dentro da história que fala que inclusive a ditadura militar durou até um pouco mais, né? Porque entre 64 e 85 estiveram ali os militares especificamente, né, governando o Brasil, né, dentro de um regime determinado que a gente vai trabalhar aqui. No entanto, né, quando sai o último presidente militar, ainda tem uma permanência através do governo José Sarney, né? O José Sarney, assim, que era alguém assim de dentro desse período do regime militar no Brasil, né, e que deu prosseguimento a mais ou menos os mesmos projetos que estavam sendo desenvolvidos dentro da abertura do regime. Então vamos primeiro configurar aí o que foram essas fases do regime para chegar na abertura, né? A gente reconhece essas fases do regime acompanhando os presidentes, tá? Então, durante o regime militar a gente teve 5 presidentes no Brasil: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Com esses 5 aqui a gente consegue definir direitinho o que são as 3 fases, né? Entre Castelo Branco e Costa e Silva, a gente encontra o período de formação da ditadura militar, ou seja, quando vai se configurar como ditadura de verdade. Inclusive vamos parar para pensar aí o que é uma ditadura, legal? Depois chega a segunda fase, que é a fase com o Médici, né? Que é o período maduro da ditadura, né? Na hora que ela está estabelecida e que todo o regime se coloca, né, e se reconhece como tal. E posteriormente a chamada fase de abertura, que vem com Geisel e Figueiredo. Tá? A abertura da ditadura militar se deu de dentro para fora, tá? Não foi uma pressão externa que eliminou ela. Talvez também por isso ela tenha conseguido dar uma continuidade pós o regime militar, dentro de um regime civil. Então, hoje a gente vai focar no quê? A gente vai focar na construção da ditadura militar, tá? Então, primeiro, vamos definir o que é uma ditadura. Para isso, a gente vai usar o nosso amigo Charles-Louis de Secondat Montesquieu, pensador iluminista, que diz o seguinte: um regime verdadeiramente livre se baseia na lei, né? Em torno dessa lei orbitam 3 poderes autônomos e independentes. Um executivo, que cria planos de governo, que organiza, né, e que executa a lei. Um legislativo, que organiza e adapta as leis de acordo com a realidade da época. E um judiciário, que julga as pessoas e as instituições a partir da lei, né? Para o Montesquieu, esses 3 poderes têm que ser, como eu disse, autônomos e independentes. E se uma pessoa ou grupo de pessoas ocupar 2 ou mais poderes, esse não é mais um Estado livre, esse é uma ditadura, tá? Então, vamos olhar, partindo desse preceito, vamos reconhecer como a ditadura se forma a partir dos chamados atos institucionais. Que raio que foram os atos institucionais? Foram um conjunto de 17 ações, né? 17 compostos de lei, né, que vão fazer essa concentração de poder, né, estabelecer esse tipo de tirania, né, onde você concentra o poder todo em um ditador, legal?
Vamos trabalhar os 17 aqui? Não, não vai ser necessário. Se a gente trabalhar até o AI5, né, os 5 primeiros atos institucionais, então se a gente for ver AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, a gente já reconhece essa formação da ditadura, que acontece justamente nesse período, entre Castelo Branco e Costa e Silva. Então, começando, primeiro passo aí, vamos ver o AI1. Então, o que definiu o AI1? O AI1 dava ao presidente um poder muito grande, que era o quê? De alterar a Constituição, né? Então, assim, se a lei já não tinha mais o seu rigor, você já percebe que todos os poderes que orbitam em torno dele vão estar submetidos à vontade do presidente da República. Segundo, o presidente ele poderia cassar mandatos de deputados, de gente do judiciário, né? Ele poderia demitir qualquer um que estivesse dentro do governo e que ele considerasse uma ameaça. Além de demitir quem participava do governo, cassar mandatos, seja lá o que for, ele poderia suspender o direito político de qualquer cidadão. Qualquer um que fosse considerado uma ameaça poderia ter esse direito suspenso. Que mais? O AI1 também eliminava a eleição direta, ou seja, seria eleito para presidente da República alguém eleito pelo colégio eleitoral do Legislativo. Olha lá, o Legislativo escolhe quem é o presidente e qualquer um de dentro do Legislativo poderia ser demitido se contrariasse o presidente. Ou seja, Executivo e Legislativo agora estavam na mão de um só grupo, configurando, portanto, uma ditadura. AI2. O que ele definia? Bom, a partir do AI2 se cancelaram todos os partidos políticos. Não existe mais nenhum partido político que já existisse antes do golpe de 64. Né? A partir de então existiriam apenas 2 partidos, né? Um partido do governo e um outro partido, né, que faria oposição dentro dos limites aceitáveis. Quais eram esses partidos? O partido do governo era a ARENA, Aliança Renovadora Nacional. E o partido que faria oposição dentro dos limites aceitáveis seria o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Percebe? Então, não existe a possibilidade de qualquer outro grupo ter representatividade. Ou você pertencia a um desses partidos que eram autorizados pelo governo, ou então você estava de fora da democracia. O AI3 foi resultado das eleições para governo do estado de 1965. Pois é, logo após o golpe de 64, né, vieram as eleições estaduais, né, já com o AI2 e só esses 2 partidos. Pois é, nessa eleição de 65, o MDB acabou ganhando uma série de eleições, principalmente em estados mais populosos, né? Então, assim, mesmo sendo uma oposição controlada, foi essa oposição que a população acabou topando, né? Então percebe que a população não estava muito confortável com esse governo novo. Apesar de ter surgido toda uma mobilização ali anti-Goulart, né, como uma ameaça comunista, esse novo governo deixou a população bastante desconfiada das reais intenções. Então o MDB ganhou um grande destaque, justamente por causa disso. A ação do governo para tentar manter o controle e ter ali nas suas mãos todo um grupo que ia orientar toda a base nacional, também passou ao governo dos estados uma eleição indireta, né, que seria feita a partir dos deputados estaduais, né, que elegeriam quem eram os governadores dos estados. Se você pegar essa ideia do AI3 e unir a dos outros atos institucionais, você percebe o quê? Cara, o presidente poderia cassar o mandato de qualquer um que fosse oposição a ele. Então só sobraria lá entre os deputados aqueles que estivessem alinhados com o governo da ditadura militar. Aqueles que não estivessem alinhados, né, seriam cassados, seriam demitidos. Então sobrariam os eleitores daqueles governadores que seguiriam o mesmo padrão. O AI4, por sua vez,
ele alterava diretamente a Constituição. Então, a partir do AI-4, a Constituição que vinha lá de 1946, ali, ainda a remanescência do período que se desenvolveu a partir do Vargas, né, vai ser anulada e vai surgir uma nova Assembleia Constituinte. Lógico, né, quem seria eleito para a Assembleia Constituinte seguiria aqueles padrões dos outros atos institucionais, né, criando uma nova Constituição, que é a Constituição de 67, que vai ser a base legal de toda a ditadura militar. Chegamos então ao famigerado AI-5, tido aí pelos estudiosos desse período como o mais agressivo de todos os atos institucionais. Por quê? O AI-5 ele dava poderes muito amplos ao presidente. Bom, além de confirmar todos os atos institucionais que vinham anteriormente, dando a ele direito de caçar direitos políticos, de caçar mandatos, entre outros, né, dava ao presidente, por exemplo, o direito de intervir em qualquer instituição pública, né? Então, ele poderia intervir dentro dos governos municipais, dentro dos governos estaduais, quer dizer, qualquer espaço de poder que tivesse destoando daquilo que o governo central pensava como correto, poderia ter uma intervenção direta do governo. Para finalizar isso, vinha a ideia de que, a partir de então, preso político não poderia ter mais habeas corpus. Tá? O que isso significa? Primeiro pega o conceito do que é um preso político. Preso político é qualquer um que é considerado subversivo, né? Subversivo seria todo cara que estivesse em oposição ao governo. Ou seja, se você não concordava com o governo, você seria preso, né, como subversivo, como uma ameaça à segurança nacional, né, e você não teria qualquer chance de cumprir a sua pena em liberdade ou mesmo esperar julgamento, né? Porque, já que o habeas corpus estava anulado, qualquer pessoa que levantasse a voz contra o governo era visto como ameaça e posto em silêncio. Cara, isso aí teve um efeito cascata que gerou o quê? Qualquer tipo de publicação, né? Jornais, revistas, peças de teatro, qualquer coisa do gênero que fosse considerado subversivo, acabou sendo calado. Ou seja, além de eliminar qualquer participação política, qualquer manifestação política foi considerada ilegal. Ou seja, ser contra o governo era ser considerado criminoso. Cara, se isso não é concentração de poder e criação de ditadura, então não sei o que ditadura é. Bom, como eu disse no começo do vídeo, eu não vou me atentar aos outros 12 atos institucionais que não são tão relevantes quanto esses 5 primeiros para instituir o que foi a ditadura militar. Como eu disse, nesse vídeo aqui a gente vai ver o quê? O que aconteceu nesse momento? Com esses atos institucionais, todo o poder se concentrava no presidente. Qualquer pessoa que estivesse ocupando qualquer outro poder, ou mesmo que não ocupasse poder, tinha que pensar alinhado com o que pensava o governo central. Né? Qualquer pessoa que pensasse diferente do governo não era considerado apenas um opositor, né? Era considerado um inimigo do Estado com uma punição gravíssima. Vê que a condição do governo durante esses 2 primeiros mandatos estabeleceu todas as bases que vai garantir que no Brasil não existiu mais democracia durante todo o regime militar. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu. Não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Deixe sua dúvida, deixe sua opinião, deixe sua questão. É só o Projeto Setônio, sou o professor Fábio, você, meu nego. Você deveria estar estudando.